Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai dar sequência aqui à nossa planilha de gestão financeira pessoal, tá? Então, esse é um projeto bem bacana, vai ficar bem interessante, essa é a segunda aula da sequência. Se você perdeu a aula anterior, ela é super importante, ela é muito bacana e bem rapidinho inclusive. Eu vou deixar o link aqui em cima para playlist, tá, desse projeto. Lembrando, aqui no canal, todos os nossos projetos ficam em playlist, tá? A gente tem... Vou chutar uns 300 vídeos diferentes aqui no nosso canal, talvez um pouco mais que isso, eu acho que um pouco mais, com vários tutoriais, várias estruturas, então vale a pena dar uma navegada. A gente tem muita coisa de Excel, de VBA e também algumas outras questões bem legais aí que podem contribuir para o seu desenvolvimento, tá? O que a gente vai fazer, galera? Na aula passada, a gente criou aqui, juntos, né, um escopo de trabalho, né? E eu falei com vocês o seguinte, né, que a gente ia fazer na aula passada aqui esse escopo do projeto, que vai ser o mapa durante o nosso trabalho. E na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar aqui com as nossas estruturas de janelas de trabalho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Hoje a gente vai montar as janelas que a gente planejou no nosso escopo, tá? Então é isso que a gente vai começar a fazer aqui. E eu já deixei um pouquinho de coisa ali adiantada ali, mas bem pouquinho. A gente vai fazer aqui tudo junto. Eu vou mostrar inclusive o que eu adiantei antes aqui para vocês no Canva, tá? Então eu vou utilizar o Canva para fazer isso. Ah, Lucas, mas eu gosto de usar o Figma. Não tem problema. Ah, Lucas, mas eu gosto de usar, sei lá, qualquer coisa, o PowerPoint para fazer apresentação, para fazer ali esses layouts. Não tem problema, galera. Eu, particularmente, gosto bastante do Canva. Eu vou utilizar por lá. Se você está começando agora, vem comigo, vai aprender a utilizar. Mesmo se você tiver o Canva básico, tá? Se você tiver o Canva grátis, já dá para você fazer bastante coisa. Eu tenho o Canva Premium, tá? Que é o Canva pago, porque como eu disse, eu uso ele bastante, eu uso ele para um monte de coisa, então para mim ele sai barato, digamos assim, porque eu utilizo para muita coisa aqui na minha empresa. Mas não estou falando para você que você tem que comprar o Canva, coisa do tipo, tá bom? O que a gente vai fazer lá? Então, eu deixei lá, galera, 2 arquivos aqui do Canva já prontos, tá? Um que vai ser as janelas de tamanho principal, tá? Que são as janelas maiores, e um outro que vai ser para janelas de tamanho secundário, que são janelas de preenchimento. Então, o grande, que é onde a gente vai começar a trabalhar hoje, ele tem um tamanho específico, tá? Que é justamente, até se eu mostrar aqui para vocês, se eu vier aqui, olha, em redimensionar, tá? Isso aqui é um recurso pago, tudo que tem coroinha aqui é um recurso pago, tá? Mas não precisa se preocupar, eu vou mostrar o tamanho que eu estou utilizando e aí você vê se faz sentido para você ou não, tá? Mas no meu caso, né, se eu pegar aqui, olha, ele tá com o tamanho de 1280 por 720, tá? Então isso em pixels, tá? Então esse é o tamanho que eu estou utilizando para minha janela. Ah, Lucas, mas eu quero fazer uma janela maior, uma janela menor. Não tem problema, pensa aí certinho, dá uma olhada no que você gosta de trabalhar e aí você define. Eu gosto dessa estratégia, eu acho que ela fica bem agradável, um tamanho bacana na tela, tá bom? Bom, galera, feito isso, então você criou aqui, a gente está no zero. O que eu vou fazer? Eu vou pensar numa estrutura que faça sentido para o meu projeto ter ali como base de dados, tá? Então, primeiro, né, e eu inclusive vou adicionar uma coisa lá no escopo que eu esqueci na aula passada, tá? Que é o seguinte, eu vou precisar de uma outra janelinha, né, que ela não faz parte do projeto em si, mas ela é interessante pra gente, tá? E essa janelinha eu não coloquei antes porque eu não costumo fazer ela aqui na aula, porque tem alguns detalhezinhos ali que eu não gosto muito de mostrar que faz parte da minha empresa, tá? Mas que não é nada absurdo, não vai impedir você de conseguir fazer o projeto, tá? É só realmente por uma segurança da minha empresa, que é uma guia de Fale Conosco, tá? Por quê? Aqui eu coloco algumas estratégias para a pessoa conseguir vir falar comigo, para a pessoa conseguir tirar dúvida, coisa tipo, até para fazer uma propaganda, digamos assim, dentro do próprio projeto, tá? Então isso é bacana, isso faz sentido ali para você, tudo bem? Então eu vou colocar ela aqui só para você entender que ela existe, eu já vou deixar a janela dela pronta, só a programação dela que eu vou fazer de forma separada, beleza? Bom, então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou começar pelo primeiro passo, eu preciso entender qual vai ser a cara do meu projeto. Tá, então o meu projeto ele tem que ter uma cara específica, ele tem que ter um jeito específico de apresentar. Tá? Se você não fizer isso, se você não conseguir ter essa estrutura, vai ficar muito difícil de você poder montar tudo que vai funcionar lá dentro. Tá? Então eu vou utilizar uma estratégia que eu acho legal, que é você ter uma janela de homepage, tá? Então uma janela ali principal, onde a pessoa vai ter o primeiro contato ali com o seu projeto. Tá? E para fazer isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui primeiro um fundo e vou pegar aqui
até algumas ideias. Olha, eu posso vir aqui em design, eu posso fazer aqui, olha, gestão financeira, para ter ideias, tá? E aí o que ele vai mostrar aqui pra mim? Olha, eu gostaria de uma coisa que fosse ali com uma cara mais profissional, porque o meu público, olha interessante, tá? O meu público, galera, ele faz é a galera que trabalha dentro de empresas, o pessoal ou que faz ali, que tem a sua empresa. Então eu falo muito com essas pessoas, né? Então por conta disso eu também vou vender esse projeto para pessoas que estão mais ou menos desse tipo. Não estou falando que a outra pessoa não possa comprar, mas eu preciso ter uma ideia de persona, com quem que eu estou conversando, tá? E essas pessoas hoje, elas estão mais focadas em um layout mais minimalista, né? Então layouts mais limpos, né? Mais clean, como o pessoal gosta de falar, porque o pessoal gosta de colocar termos em inglês. Mas eu vou levar isso em consideração aqui no meu trabalho. Mas você pode dar uma olhadinha aqui no Canva, olha quanta ideia tem para você poder considerar aí no seu projeto, tá? Então tem muita ideia, tem muita coisa bacana que você pode pensar para poder fazer aí essa estratégia toda, tá bom? Eu aqui, olha, eu quero uma coisa que seja bem limpa, uma coisa que seja bem tranquila ali para a pessoa poder fazer suas navegações, tá? Então o primeiro passo eu vou utilizar uma paleta de cores em azul e branco, tá? Eu gosto da estratégia do azul e branco, então eu vou utilizar uma paleta de cores que venha com essa ideia de azul e branco, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que a gente tem, olha. Inclusive, se você entrar aqui, olha, você pode ver, se eu clicar nesse primeiro, você vai ver que tem outros layouts aqui dentro, tá? Então, falando ali de documentos e tudo mais, então você pode ir analisando aí o que faz mais sentido para você, tá bom? Percebe que ele vai trazendo um monte de coisa aqui, um monte de estratégia, tá? Você pode gostar de alguma ou não. Se você não gostar de nenhuma, você pode começar do zero ali para fazer o seu próprio layout, tá? Que é justamente o que eu vou fazer aqui, tá? Então aqui tem um monte de ideias para você se inspirar, mas eu mesmo vou pegar aqui, vou fazer um layout do zero, porque eu tô achando esses aqui muito poluídos, tá? Então eu tô achando esses aqui muito cheio de coisa, e não é isso que eu quero para esse projeto em específico, principalmente para minha janela base, tá? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Já que eu não achei nada que me interesse, digamos assim, aqui dentro dessas janelas em específico, eu vou, apesar que essa daqui, olha, já chamou minha atenção, ó. Essa daqui eu já gostei, né? Então, porque ela tá mais limpa, tá vendo, ó? E ela lembra essa ideia aí de alguma coisa em azul e branco, tá? Um pouco dentro do que eu tô querendo fazer. Então vamos ver se a gente consegue trabalhar em cima disso aqui, ó. Por exemplo, eu não gostei desse fundo aqui, olha, dessa imagem do fundo, tá? Você pode clicar nela e pode só dar um delete, olha, vai sair dali, tá? Outra coisa, galera, eu não quero que ele seja tão puxado ali para esse azul tão escuro. Então você pode mudar também questão de tom e tudo mais, tá? Aqui em cima, olha, essas bolinhas aqui não fazem sentido no meu projeto, então eu vou tirar isso, tá? E isso daqui, olha, também não faz o menor sentido no meu projeto, então eu vou tirar isso daqui também, apesar de que eu gostei dessa linha aqui, ó. Vou guardar essa linha, vou guardar talvez um texto aqui também. Vou pegar esses dois e vou guardar eles porque eu vou acabar utilizando. Vou tirar isso daqui. Isso daqui, olha, esse texto aqui, ele é legal, tá? Para janela inicial eu acho bacana, só que ele tá muito cheio de efeito, tá? Eu não quero um negócio assim, parece, sei lá, coisa de filme isso aqui, não é o que eu quero, tá? Então eu vou pegar esse dezembro, vou pegar aqui, olha, com relação ao alinhamento dele, então ele tá da direita para a esquerda, eu quero que ele fique centralizado, então você vai clicando aqui, ele vai mudando, tá? Então ficou centralizado, e essa linha aqui, olha, eu vou colocar embaixo aqui do dezembro, olha. Então, se você quiser, você pode até dar um zoom aqui, olha, para ficar mais fácil de você visualizar. E aí você pode diminuir. E essa linha aqui tá horrível de mexer. Ela é daquelas que tem tamanho mínimo, então eu não vou ficar com ela. Vou vir aqui em elementos, vou procurar aqui uma linha, tá? Então você pode puxar aqui. Eu vou pegar aqui, olha, uma linha que seja simples, tá? Então essa daqui vai servir ali para mim. Vou diminuir aqui o tamanho dela, tá? Percebe que ele mexeu ali? Se você quiser que ele não mexa, você pode segurar o Shift enquanto você está mexendo e aí ele mantém no mesmo alinhamento, tá? Então eu quero que ele fique aqui assim. Deixa eu só alinhar aqui que ele deu uma deslocadinha. Opa. Deixa eu ajustar aqui. 100 menos 1, não sei o que. 0 graus, beleza. E agora você pode posicionar ele aqui, ó. Beleza. Se você quiser, você pode vir aqui, olha, agora nessa linha, e eu posso deixar ela aqui mais fininha, tá? Porque eu achei ela muito grossa.
Então, ó, assim ela vai ficar mais bacana ali também pra gente, tá? Então, só que aqui não vai ser dezembro, né? Vai ser justamente o nome das janelas que eu vou utilizar aqui no meu projeto. Então, eu estou fazendo aqui uma janela de homepage. Então, vai ser aqui, ó, início, tá? Lembrando que eu gosto de trabalhar em português, tá? Então, em respeito aqui a todo mundo no nosso país, eu gosto de falar em português, mesmo que eu saiba que muita gente gosta de usar termos em inglês, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer eu quero pegar aqui um efeito que fique legal ali para essa apresentação. Eu vou vir aqui e vou pegar uma sombra, tá? Então, quando eu pego aqui uma sombra, deixa eu ver aqui se eu acho algum elemento que tenha a ver com isso, tá? Então eu pego aqui sombra. E aí você vai perceber um monte de coisa aqui, olha. Eu vou vir aqui em ver tudo. Tudo que tem coroinha aqui são elementos pagos, tá? Só relembrando. Você pode procurar aqui para pesquisar algum elemento que não tenha coroinha, como esses daqui. Ou você pode vir aqui no filtro, olha. E você pode descer aqui para pegar só os grátis também, tá? E ele vai mostrar para o seu só o que tem grátis, tá bom? Isso se você não tiver aí uma conta do Canva, tá? E aí eu vou pegar esse daqui, olha. O legal dele é que você consegue redimensionar ele aqui. Então, vou diminuir ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui deixar ele bonitinho, olha, embaixo assim, ele vai ficar legal, tá? E aí eu vou pegar esses meus elementos, tá? Então, esses meus elementos aqui, eles vão ficar no azul, tá? Então, eu quero o contrário, né? Eu quero que a linha e o elemento em si fiquem em azul, tá? E a minha sombra fica ali no preto mesmo. O fundo não vai ser azul, tá? O fundo vai ser branco, olha. Então ele vai ficar alguma coisa mais ou menos assim. Depois eu posso até ajustar aqui essa questão de cores ali para mim, tá bom? Esse texto aqui eu não vou usar, esse texto aqui eu não vou usar, esses textos aqui de baixo eu não vou usar, tá? Então, beleza. Então, olha, já tenho a primeira janela ali, que é a janela de início, ok? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as outras janelas lá do meu projeto, tá bom, galera? Então, o primeiro passo que eu vou fazer eu vou copiar isso daqui, eu vou copiar e colar aqui para fazer as outras janelas. A próxima janela que eu tenho, né, que eu defini, seria a janela meu dinheiro, né? Então eu vou chamar aqui, olha, de meu dinheiro, né? Então eu vou até fazer assim, olha, vou até mudar o outro aqui também para ficar padronizado. Início, certo? Início, meu dinheiro. Fez isso aqui, agora eu vou copiar e vou colar. Não se preocupa em deixar eles muito certinhos, tá? Isso não é importante para você agora. Depois do meu dinheiro, a gente falou, eu estou olhando aqui para o lado porque eu tenho aqui também uma definição, mas se você quiser, né, relembrar, olha, seria o início, né, que a gente colocou agora, vou até colocar ele aqui, ó, início, certo? Aqui o meu dinheiro, depois eu tenho, olha, DRE, então aqui vou ter DRE, e eu aqui, olha, eu vou chamar de relatório. Ele é uma DRE, sim, mas eu vou chamar de relatório por quê? Porque é a mais amigável. Nem todo mundo conhece o termo DRE, tudo bem? Então, por conta disso, eu vou chamar de relatório só para ficar mais amigável e ser mais ali confortável para o usuário, tá bom? Depois disso, vamos ver qual que é o próximo. Então, DRE, eu vou até mudar aqui também, virou relatório. Então, percebe que você pode ir fazendo essas mudanças, tá? Depois, olha, eu tenho gestão de contas bancárias e aplicações. Então, aqui eu vou ter, olha, copiei e colei, vou jogar aqui do lado também, olha, e eu vou chamar isso aqui de contas bancárias, tá? Então, contas, né? Então, vou até chamar só de contas, tá? Vai ficar legal para ficar ali no tamanho bacana, ou até bancárias, acho que dá ali. Ok? Vou aumentar aqui um pouquinho, para ele caber ali certinho, olha lá. E aí depois eu posso só centralizar, seleciona aqui todo mundo, ó, pode só arrastar o mouse, seleciona todo mundo, vem aqui em posição, e daí você faz aqui, olha, a linha ao centro, ele vai ficar assim, ó, tá bacana pra caramba aqui pra gente, eu quero deixar a linha no mesmo tamanho, tá? Depois disso, galera, eu tenho aqui o Fale Conosco, tá? Então eu vou pegar esse daqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar aqui ele do ladinho, não estou me preocupando em posicionamento ainda, Fale Conosco, tá? Então, quando a gente fizer isso, percebe que eu vou ter ali uma estratégia, né, mais simples para poder fazer ali essa visualização, tudo bem? O que mais que eu vou fazer aqui, galera? Outro passo que eu quero que a pessoa tenha ali são as janelas na parte de baixo, tá? Isso a gente vai fazer ali de forma separada também. Então, eu vou pegar isso daqui, eu quero que isso aqui fique centralizado, tá? Então, como que eu posso fazer para ficar centralizado?
Vou pegar aqui o espaço, eu quero que tenha mais ou menos isso aqui de distância, tá? Isso daqui, olha, Ctrl G, ele vai virar uma coisa só, ele vai agrupar. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Opa! Ctrl, seleciona aqui, né, o relatório. E Ctrl G também, mesma coisa no meu dinheiro, mesma coisa aqui no início. Fez isso daqui, agora cada um deles é um elemento conjunto, né? E agora eu posso fazer o alinhamento aqui de posição. Vou alinhar eles no meio, para que todos eles fiquem na mesma altura. E depois você pode vir aqui em distribuir horizontal. Então assim, olha, ele vai ficar já com as distâncias certinhas entre eles. Vem aqui, dá um Ctrl G em tudo, tá? Então agora tudo isso aqui virou uma coisa só. E aí eu vou centralizar isso daqui, né? Esse retângulo todo aqui com os textos, já na minha janela. E dessa forma ele vai apresentar para você de forma centralizada, bastante simples. Por isso eu gosto de fazer aqui no Canva, porque fica bem fácil da gente trabalhar, tá bom? Beleza. Fez isso daqui, galera. Agora a gente já tem então essa estrutura, a gente já tem essa janela ali funcionando. Outra coisa que eu vou querer fazer é o seguinte, eu quero que a pessoa tenha uma visualização de qual é a janela que ela está selecionada neste momento, tá? Então, para fazer isso, eu vou mudar a cor do texto daquela janela que está selecionada naquele momento. Então, para isso, eu vou selecionar o primeiro aqui, olha, Ctrl Shift G, aí ele vai tirar aqui, não é mais uma coisa só. Vou pegar, olha, o texto, vou escolher uma outra cor, tá? Então vou escolher aqui uma outra cor para fazer isso. E quando a pessoa selecionar, eu vou querer que ele fique em cinza, talvez, tá? Então porque o cinza, ele vai dar uma ideia ali diferente, ó. Até melhor, vou fazer até invertido, ó. Esses daqui, eu vou deixar em cinza, tá? Então, esses daqui eu vou deixar em cinza. Vou pegar aqui, também vou mudar para cinza, tá? Então, quando a pessoa estiver visualizando, ele vai dar uma carinha de cinza e quando ele acessar, vai ficar ali em azul para a pessoa poder visualizar melhor, tá bom? Se você quiser olhar, você pode vir aqui nessas setinhas e aí ele vai mostrar para você como que vai ficar ali na sua janela, tá? Então percebe que são cores próximas, porém diferentes. Então vai dar um efeito leve de que tem alguma coisa diferente ali acontecendo, tá? Outra coisa que eu quero fazer essa janela está muito limpa, né? Está muito branca, então eu vou colocar alguma coisa para começar a trazer um ar estético, mas que seja bacana ali para você, tá? Então a primeira coisa eu vou colocar aqui um título, tá? Então eu vou pegar aqui um texto, olha, é só apertar a tecla T e aí vai aparecer um texto aqui para você. E aí nesse texto eu vou colocar aqui, olha, gestão financeira pessoal, por exemplo, tá? Então, gestão financeira pessoal é o texto ali que eu vou utilizar. Eu vou pegar esse texto, posso vir aqui em título, olha, na fonte, né? E aqui você tem estilos de texto. Então, aqui você pode escolher o estilo que já vem meio pronto para você. Por exemplo, olha, estilo de título, né? E aí você pode ir definindo isso, ou você pode vir aqui na fonte. E ainda tem aqui algumas estratégias aqui para você, como por exemplo, se eu quiser uma coisa um pouco mais elaborada, eu posso pegar aqui em letreiro, né, e posso vir selecionando aqui algum letreiro que faça sentido para a sua estratégia, que fique coerente ali com o que você quer trabalhar, por exemplo. Percebe que ele vai ter um monte de opções aqui, né? Então, e você pode escolher alguma coisa que faça sentido aí com o seu projeto em si, tá? Então, eu vou pegar aqui algum que seja um pouco mais sólido, digamos assim. Opa, peraí que eu vi um aqui que talvez seja legal. Porque eu estou querendo fazer uma coisa mais séria, digamos assim, né? Então não quero ali um texto muito estilizado, nem nada do tipo. Deixa eu ver um aqui que vai ficar legal. Então eu vou dar uma procurada aqui até eu encontrar que esse daqui talvez fique bacana ali. Então ele já dá uma carinha um pouco melhor, mas ainda não gostei dele, tá? Então eu vou querer ainda uma coisa um pouco mais simples ali, um pouco mais limpa. Talvez esse daqui, não também. Vamos lá, achar um bacana. Não. Deixa eu vir aqui em fonte mesmo. Não tão legais esses letreiros aqui. Corporativo talvez ajude, né? Então ele vai mostrar aqui. Aqui, esse daqui vai ficar legal. Então esse daqui eu já gostei. Vou fechar aqui, olha, porque eu quero ele com duas linhas ali. E vou trazer eles aqui para o meio, tá? Fez isso aqui, agora eu vou jogar isso aqui. Aqui, olha, então ele vai ficar ali um texto ali para você. Vou pegar aqui e vou deixar ele
em azul, tá? Vou deixar ele no padrão azul ali que a gente está trabalhando. Se você quiser, você pode vir aqui em efeito, né? E aí você pode começar a pegar algumas estruturas, como por exemplo, sombra. Eu quero fazer aqui uma sombra com ele preenchido, isso aqui já vai começar a ficar mais legal. Eu vou deixar aqui a sombra no cinza, ali que a gente está trabalhando, então ele vai dar um efeito mais interessante. Depois pode vir aqui e pode tirar também aqui um pouco desse preenchimento, que eu quero que ele fique mais apagadinho ali, né? Então eu não quero que ele dê um efeito ali tão forte com relação a isso, tá? Então assim ele já vai ficar bacana. Vou pegar aqui, olha, as nossas linhas e sombras que a gente criou aqui e vou copiar eles para cá, tá? Então vou colocar aqui Ctrl G para que eles virem uma coisa só, e aí eu posso aumentá-los aqui para que eles façam parte da nossa gestão financeira pessoal, por exemplo, olha, e a gente pode testar isso daqui, tá? Então eu vou colocar ele aqui e vou pegar isso daqui, vou copiar e vou colar e vou jogar aqui embaixo para a gente ver como é que fica, tá? Então fiz isso daqui, posso selecionar esses dois e vim aqui na transparência também colocar lá o 40%, que foi o que eu usei lá no fundo, e depois, se você quiser, pega esse texto e vem aqui na camada e traz ele para frente, né, para que ele fique o texto fique na frente ali daquele fundo. Ele vai começar a ficar mais interessante ali para você, por exemplo, tá? E aí, se você quiser ainda fazer uma coisa um pouco mais legal, você pode vir aqui em elementos, procurar aqui por gestão financeira, né? Então alguma coisa que tenha a ver ali com a sua estratégia, vem aqui em fotos, por exemplo, e aqui você pode pegar alguma foto que tenha a ver ali com o que você acha bacana, que tenha a ver ali com o tipo de público que você está trabalhando e tudo mais, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho uma legal. Tinha uma aqui que eu gostava bastante, deixa eu ver se eu consigo encontrá-la aqui, ou até, talvez eu possa pesquisar por dinheiro. E aí você vai encontrar 1 milhão de coisas aqui, de opções para você poder utilizar, tá? Deixa eu ver uma que seja bacana. Como pode ver, ele fica com bastante coisa aqui, tá? Ele vai carregando aqui 1 milhão de imagens, então você tem bastante liberdade de procurar bastante conteúdo e todo conteúdo que você pode utilizar, inclusive para monetizar sem nenhum problema, tá? Então esse é um ponto importante. Às vezes a gente acaba pegando imagens de Google ou coisa do tipo, e isso faz com que você tenha problemas depois, porque você tem que pagar direitos autorais daquela imagem, né? Então aqui no Canva você não sofre com isso. Mesma coisa acontece com as imagens que você usa lá do próprio Microsoft Excel ou qualquer outra plataforma do Excel, pela base de imagens deles, se você tiver a sua conta ali no 365, tá? Então lá também fica tudo liberado para você poder utilizar, tá bom? Vou vir aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui, por exemplo, o cifrão só, né? Então para ver se ele traz uma coisa mais legal aqui para mim. Não gostei muito. Então vamos voltar aqui para gestão financeira. O maior trabalho é justamente você encontrar uma coisa que seja legal. Deixa eu ver se esse aqui vai ficar bacana. Vou definir ali como fundo. Ele não ficou muito legal, mas eu posso vir aqui ainda e posso deixar ele aqui um 20 aqui de transparência, por exemplo, ou talvez até um 30. E se eu quiser, eu posso pegar essas informações todas aqui, olha, e aumentar a transparência deles aqui, talvez colocar aqui de volta o 100. Aí ele já fica talvez mais interessante, começa a ficar mais legal aqui para você, tá? Fez isso, galera, então agora o que a gente vai fazer? A pessoa, ela veio para cá, então essa aqui vai ser a janela principal. Percebe que não estou fazendo nada absurdo, estou fazendo uma questão bastante simples aqui, tá? Para você poder ter uma estratégia ali mais tranquila. Eu não gostei dessa sombra aqui, eu acho que ela está atrapalhando, então eu vou tirar ela daqui. Deixa eu mover isso aqui um pouquinho, tira esse outro e vou voltar ele aqui para a posição, tá? Então acho que assim fica mais agradável. Essas linhas aqui talvez também eu não gostei delas. Pronto, assim fica melhor, né? Então, desse jeito você tem aí uma primeira janela de trabalho para você, tudo bem? Bom, depois disso a gente vai entender como é que a gente faz para criar outras janelas, né? E para como que eu vou fazer essa visualização ali no dia a dia. Então eu vou vir aqui, olha, em duplicar a página, tá? Então ele vai criar uma segunda página aqui para mim. Não vai ter esse texto, obviamente, né? Porque agora não é mais a janela principal. Eu vou alterar aqui as cores, né? Então o início, agora não estou mais no início, né? Eu vou vir aqui, ele vai ficar em cinza, com a borda, a linha dele em cinza também, enquanto o meu dinheiro agora vai ficar em azul, com a linha dele em azul também, tá? Então assim ele vai ficar desse jeito, e depois disso, né, vou vir aqui e vou criar agora o submenu, tá? Então o submenu ele é importante
para que você tenha ali uma estratégia também bastante clara do que você está apresentando. Tá? E o submenu vai ser parecido com o que a gente fez no menu principal. Então eu vou vir aqui, olha, submenu para esse caso são todos esses itens aqui, né? Então todos os asteriscos, né? Então no meu caso eu tenho 4 itens. Então eu vou vir aqui, vou pegar um que está em cinza, ou melhor, vou até pegar um que está em azul primeiro. Junto da linhazinha dele, eu não quero só a sombra, tá? Eu não vou querer a sombra nesse caso, então eu vou tirar aqui, olha. Eu vou pegar desse jeito, esse daqui eu vou pegar e vou colocar aqui, por exemplo, tá? Não precisa acertar muito, depois a gente acerta como a gente fez no outro. Então vai ser aqui, olha, entradas, tá? Então eu vou ter um para entradas. Então, e aqui eu vou chamar de receita, tá? Eu acho que fica mais agradável. Receitas. Depois, pega isso daqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Não precisa se preocupar aqui em deixar muito certinho, tá? Pode até estar torto, aqui não tem problema nenhum. Despesas. Tá? Então, receitas, despesas, que seriam esses dois aqui, né? No início. Movimentação entre contas. Opa. Entre contas, tá? Depois disso, então vai deixar aqui, né? E esses dois aqui eu já centralizo eles. Então aqui e aqui, opa, posição. Deixa eu centralizar esses dois aqui, né? Alinhando ao meio, tá? Então eles vão ficar aqui. Deixa eu só acertar um negócio aqui. Bom, beleza. Agora fica melhor. Seleciono os dois ao centro, beleza. Então tá certo. Pode pegar os dois aqui e jogar aqui só para ficar mais pertinho. Ctrl+V novamente. Aí depois, então, foi para cá, aplicações financeiras e resumo. Né? Então, aplicações financeiras. Né? É o mesmo caso, vou aumentar ele aqui também. Depois seleciono os dois, alinho ao centro. Coloco aqui do lado. Tá? E aí a mesma coisa com o resumo. Tá? Então, vou puxar aqui. E aqui eu vou colocar resumo. Como o resumo ele é a janela ali inicial, digamos assim, eu vou colocar ele aqui à esquerda, que faz mais sentido ali pra gente, tá? Selecionou todo mundo, agora vamos alinhar essa galera toda, tá? Então para isso, seleciona linha e texto, Ctrl+G, linha e texto, Ctrl+G, linha e texto, Ctrl+G, aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Fez isso daqui, vai selecionar a galera. Vamos vir aqui em posição, a gente vai alinhar aqui em cima para que eles fiquem todos na mesma altura. E depois a gente pode fazer aqui a distância horizontal. Né? Fez isso, Ctrl+G, vira uma coisa só. E agora a gente centraliza isso daqui com a janela em si. Tá? Então, deixa eu só ajustar aqui. Pronto, ficou aqui ajustado com relação à janela. E aí eu tenho essa estrutura, beleza? Então, tá aí a nossa parte de baixo. Vou vir aqui, Ctrl+Shift+G. E vou selecionar todos esses aqui, né, os segundos aqui, e vou colocar eles com o texto em cinza e a linha em cinza, porque eles também não estão selecionados. Tá? Então assim vai ficar mais fácil para a pessoa poder ir navegando dentro dessa estrutura toda. Então percebe que vai começando a ter mais dados, a gente vai começando a colocar mais informações ali também. Tá? Depois disso, né, então, agora o que eu vou fazer aqui? Né? Aqui eu vou ter que colocar espaços para que eu possa colocar as minhas informações, colocar as minhas janelas, colocar as minhas caixas de texto, colocar tudo que vai ser apresentado, tá bom? Então, a gente vai começar justamente por essa janela e isso a gente vai fazer na nossa próxima aula, para não ficar um vídeo muito longo e para você poder entender com bastante detalhe o que isso tem a ver lá com o nosso projeto também no VBA, tá bom? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.